Evangelho do Nascimento de Maria. Nos tempos antigos, havia um evangelho com esse nome atribuído a São Mateus, aceito como legítimo por diversos grupos cristãos antigos. Ele é encontrado nas obras de Jerônimo, um sacerdote da igreja que viveu no século IV, de onde a presente tradução foi feita. Seus contemporâneos Epifânio, bispo de Salamina, e Austin, também mencionam o evangelho com esse título. As antigas cópias diferem da de Jerônimo, pois sobre uma delas, o letrado Fausto, nativo da Bretanha e que se tornou bispo de Riez da Provença, esforçou-se para provar que o ungido não era o filho de Á, até o seu batismo, e que ele não era da casa de Davi e da tribo de Judá, porque, de acordo com o evangelho que ele citou, a própria Virgem não era dessa tribo, mas sim da tribo de Levi, sendo que seu pai era um sacerdote com o nome de Joaquim. Foi também neste evangelho que o grupo dos coleridianos estabeleceu o culto e a oferta de pães e biscoitos ou de folhados como sacrifício a Maria, quem eles imaginavam ter nascido de uma virgem, assim como é relatado no evangelho canônico, que o Messias nasceu dela. Epifânio também cita uma passagem relativa à morte de Zacarias, que não está presente na versão de Jerônimo. Esse foi o momento da morte de Zacarias no templo. Quando ele teve uma visão, ficou surpreso e quis divulgá-la, mas sua boca foi detida. O que ele viu na ocasião era o incenso de sua oferta e um homem parado, com a forma de jumento. Quando ele saiu com a intenção de falar com as pessoas, ai de vós, a quem adorais? Aquele que apareceu para ele no templo tinha levado sua fala. Mais tarde, quando ele a recuperou e já conseguia falar, ele relatou tudo isso aos judeus e eles o mataram. Eles acrescentam que os gnósticos, neste livro, por essa razão, o sumo sacerdote foi designado por seu legislador, por Iá ou por Moisés, a carregar pequenos sinos, para que quando alguém fosse ao templo para fazer um sacrifício, aquele que era adorado, ao ouvir o som dos sinos, tivesse tempo suficiente para se esconder e não fosse visto em sua forma desagradável. A principal parte deste evangelho está no proto-evangelho de Tiago, que vem na sequência. Capítulo 1. A filiação de Maria. Joaquim, seu pai, e Ana, sua mãe, vão a Jerusalém para o banquete da congregação. Isacar, o sumo sacerdote, repreende Joaquim por não ter filhos. A abençoada e sempre gloriosa Virgem Maria, surgida da raça real e da família de Davi, nasceu na cidade de Nazaré e foi educado em Jerusalém no templo de Á. O nome de seu pai era Joaquim e de sua mãe era Ana. A família de seu pai era da Galiléia e da cidade de Nazaré. A família de sua mãe era de Belém. Suas vidas eram modestas e corretas aos olhos de Á, virtuosas e perfeitas diante dos homens, pois dividiam todos os seus recursos em 3 partes. Uma parte era dedicada ao templo e seus oficiais, outra era distribuída entre estranhos e pessoas pobres, e a terceira era reservada para si e para sua família. Assim, eles viveram por cerca de 20 anos, de forma honrada, protegida por Iá e com a estima dos homens, sem filhos. Mas eles juraram que se Iá os favorecesse com algum herdeiro, eles iriam dedicá-lo ao serviço de Iá. Por isso, eles iam em todos os banquetes do ano ao templo do Criador. Quando o banquete da congregação se aproximava, Joaquim, acompanhado de alguns de sua tribo, foi a Jerusalém, e naquela época Isacar era o sumo sacerdote. Isacar, quando viu Joaquim junto ao resto de seus semelhantes, levando suas ofertas, ignorou ele suas ofertas e perguntou a Joaquim: por que ele, que não tem filhos, cogita aparecer dentre aqueles que têm? Além disso, suas ofertas nunca poderiam ser aceitas pelo Criador, que o julga desmerecedor de ter filhos. As Escrituras dizem: amaldiçoado é aquele que não gera um filho, um homem Israel. Elas também dizem que ele deve primeiro se livrar dessa maldição ao gerar algum herdeiro, para somente então se colocar na presença do Criador com suas ofertas. Joaquim, consternado com a vergonha de tal repreensão, recolheu-se em meio aos pastores que estavam com seu gado nos pastos. Ele não tinha vontade de voltar para casa, nem mesmo para seus vizinhos, que estavam presentes e ouviram tudo que o sumo sacerdote dissera, e que iriam censurá-lo em público da mesma maneira. Capítulo 3. O anjo aparece para Ana e diz que ela gerará uma filha dedicada ao serviço de Á no templo, a qual, sendo virgem e não conhecendo nenhum homem, gerará ao soberano e dá a ela um sinal sobre isso. Joaquim e Ana se encontram e se alegram, e louvam o Criador. Ana concebe e gera uma filha chamada Maria. Depois disso o anjo aparece a Ana, sua esposa, e diz: não tenhas medo, nem penses que o que vês é um espírito, pois eu sou o anjo que levou tuas orações e ofertas a Iá, e fui agora enviado a ti para te informar que uma filha nascerá a ti, e deve ser chamada de Maria, e ela será abençoada dentre todas as mulheres. Ela estará logo ao seu nascimento repleta de graça do Criador e deverá ficar durante os 3 anos
de sua amamentação na casa de seu pai. Depois, ao ser dedicado ao serviço do Criador, não deverá sair do templo até que alcance a maioridade. Resumindo, ela deverá servir ao Criador dia e noite em jejum e oração. Deverá se abster de tudo que é impuro e nunca conhecerá nenhum homem. Mas sendo o exemplo inigualável, sem impureza ou mácula, de uma virgem que não conheceu nenhum homem, gerará um filho. Uma virgem dará luz ao Criador, e pela sua graça, seu nome e suas ações, será o Salvador do mundo. Portanto, vai a Jerusalém, e quando chegares ao portão, que é conhecido como Portão Dourado, porque é revestido de ouro, como um sinal do que eu anunciei a ti, encontrarás teu marido, por cuja segurança te procuraste. Quando vires todas essas coisas acontecerem, acredita que todo o resto do que te anunciei também irá certamente acontecer. Então, segundo as ordens do anjo, ambos partiram do lugar onde estavam, e ao chegar ao local especificado pelo presságio do anjo, se encontraram. Contentes por se encontrarem pela promessa de um filho, eles agradecem propriamente a Iá, que enaltece os humildes. Após louvarem ao Criador, eles voltaram para casa e viveram na esperança alegre e segura da promessa do Criador. Então Ana concebeu e deu à luz uma filha que, segundo a instrução do anjo, chamava-se Maria. Capítulo 4. Maria foi levada ao templo aos 3 anos de idade. Ela sobe os degraus do templo por milagre. Seus pais oferecem o sacrifício e voltam para casa. E quando os 3 anos chegaram ao fim e sua amamentação se completou, eles levaram a virgem ao templo do Criador com ofertas. E havia no templo, de acordo com os 15 salmos da subida, 15 degraus, pois o templo fora construído em uma montanha, e não tinha um altar para o holocausto. Ele só poderia ser alcançado por degraus. Os pais da Virgem abençoada e da criança Maria colocaram-na em um desses degraus, mas enquanto eles tiravam a roupa com a qual haviam viajado e, de acordo com os costumes, vestiam algo que estava mais limpo e apresentável. A Virgem de Iá subiu os degraus um após o outro, sem ajuda de ninguém para conduzi-la ou levá-la no colo, de tal forma que qualquer pessoa pensaria que ela tinha a idade ideal. Desta forma, na infância de sua virgem, o Criador provocou essa ação extraordinária e comprovou por este milagre o quão grandiosa ela se tornaria daquele momento em diante. Então seus pais, após terem oferecido seu sacrifício de acordo com o costume da Torá e concluído seu juramento, deixaram a virgem com outras virgens que foram levadas até ela, nos aposentos do templo, e voltaram para casa. Capítulo 5. Maria obedeceu aos anjos. O sumo sacerdote manda que todas as virgens de 14 anos de idade deixem o templo e se casem. Maria recusa, pois prometeu sua virgindade ao Criador. O sumo sacerdote promove um encontro com os líderes de Jerusalém, que buscam o Criador para aconselhamento sobre este assunto. Uma voz emana do propiciatório. O sumo sacerdote atende a voz e ordena que todos os homens solteiros da casa de Davi levem seus cajados ao altar para que aquele cujo cajado florescer e sobre o qual o espírito de Iá repousar deverá se casar com a virgem. Mas a virgem de Iá, ao aumentar sua obediência, aumentava também suas virtudes. E de acordo com a fala do salmista, seu pai e sua mãe a deixaram, mas o Criador tomou conta dela, pois todos os dias ela conversava com os anjos e recebia visitas de Iá, que a protegia de todo tipo de mal e fazia com que ela prosperasse em todas as coisas boas. Então, quando ela finalmente completou 14 anos de idade, como os ímpios não podiam acusá-la de nada reprovável, todas as pessoas boas que a conheciam apreciavam sua vida e sua conversa. Naquela época, o sumo sacerdote deu uma ordem pública. Todas as virgens que tinham alojamento comum no templo, ao completar 14 anos de idade, deveriam voltar para casa. E como já estavam maduras, segundo o costume de sua terra, deveriam se casar. Apesar de todas as virgens rapidamente obedecerem à ordem, somente Maria, virgem de Iá, respondeu que não poderia concordar com isso, e explicou que tanto ela como seus pais a tinham dedicado ao serviço do Criador. Além disso, ela tinha prometido sua virgindade a Iá, e ela nunca quebraria essa promessa ao se deitar com um homem. O sumo sacerdote, ao ver que estava diante de uma dificuldade, vendo que de um lado não poderia quebrar a promessa e transgredir a escritura que diz, prometei e cumpri, e de outro, não poderia promover um costume que as pessoas não conheciam, ordenou que no próximo banquete todos os líderes de Jerusalém e das vizinhanças deveriam se encontrar, para que ele tomasse seu conselho sobre como agir diante de uma situação tão difícil. Quando eles se encontraram, foram unânimes em concordar que deveriam buscar a Iá e se aconselhar com ele sobre esse assunto. Quando todos começaram a orar, o sumo sacerdote, de acordo com o costume, consultou-se com Iá. E no momento instante, uma voz emanou da arca e do propiciatório.
E todos os que estavam ali presentes escutaram ela dizer que a informação sobre a quem a virgem deve ser entregue e com quem ela irá se casar deveria ser questionada ou buscada em uma profecia de Isaías. Pois Isaías disse que um galho aparecerá do tronco de Jessé e uma flor brotará de sua raiz. E o espírito de Ar recairá sobre ele. E o espírito da sabedoria e do entendimento, o espírito da prudência e da força, o espírito do conhecimento e da compaixão e o espírito do temor de Ar irá preenchê-lo. Então, de acordo com essa previsão, ele designou que todos os homens da casa e da família de Davi, que eram núbeis, mas ainda não eram casados, levassem seus cajados para o altar. E se no cajado de algum deles brotar uma flor, e nela o espírito de Ar repousar com a aparência de um pombo, este será o homem a quem a virgem deve ser entregue e se casar. Capítulo 6. José retira seu cajado. O pombo pousa sobre ele. Ele se casa com Maria e volta para Belém. Maria volta para a casa de seus pais na Galiléia. Entre eles havia um homem chamado José, da casa da família de Davi, uma pessoa com idade avançada que retirou seu cajado quando todos os demais apresentaram os seus. Então, quando nenhum deles parecia ser agradável à voz celestial, o sumo sacerdote pensou ser apropriado se consultar com Iá novamente. O Criador respondeu que aquele com quem a virgem deveria se casar era a única pessoa dentre as que foram trazidas e que não levou seu cajado. José então foi revelado, pois quando ele apresentou seu cajado e um pombo do céu pousou sobre ele, todos viram claramente que a virgem deveria se casar com ele. Então, quando as cerimônias de noivado acabaram, ele retornou para sua cidade, Belém, a fim de preparar sua casa e arranjar o que era necessário para o casamento. Mas a virgem de Ar, Maria, juntamente com outras 7 virgens da mesma idade que foram desmamadas na mesma época, designadas pelo sacerdote para auxiliá-la, voltou para a casa de seus pais na Galiléia. Capítulo 7. A saudação da virgem por Gabriel, que explica que ela deve conceber-se e se deitar com o homem, enquanto a virgem, quando o Espírito Santo alcançar sem ardor da luxúria. Ela se submete. No momento da ida de Maria a Galiléia, o anjo Gabriel foi enviado a ela por Iá para anunciar a concepção de nosso Salvador e a forma com que ela o conceberá. Ao aproximar-se dela, ele encheu o aposento onde ela estava com um brilho extraordinário e, de forma cortês, cumprimentou-a. Salve Maria, Virgem do Criador, mais estimada. Ó Virgem cheia de graça, o Criador está contigo. Tu és abençoada dentre todas as mulheres, dentre todos os homens que nasceram até agora. Mas a Virgem, que já conhecia a aparência dos anjos, e para quem a luz do céu não era algo incomum, não teve medo de sua aparição, nem se surpreendeu com a grandeza de seu brilho, mas se preocupou com as palavras dele, e começou a imaginar o que uma saudação tão extraordinária deveria significar. O que isso anunciava? Ou que intenção teria? A esses pensamentos, o anjo, com inspiração divina, responde: Não tenhas medo, Maria, pois não almejo nada incompatível com tua pureza ao te cumprimentar, pois obtiveste boas graças junto ao Criador por teres escolhido a virgindade. Desta forma, enquanto és virgem, irás conceber sem pecado e dar à luz um filho. Ele será grandioso, porque irá reinar por todos os mares, desde os rios até o fim do mundo. E ele se chamará o Filho do Altíssimo, pois aquele que nasceu em humildade na terra reinará com louvor nos céus. E o Criador dará a ele o trono de seu pai, Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e seu reino será eterno. Pois ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e seu trono é eterno. A virgem não respondeu à fala do anjo, como se estivesse incrédula, mas estava disposta a compreender tudo o que ele dizia. Ela perguntou: Como pode ser? Pois de acordo com meu juramento, nunca conheci um homem. Então como posso gerar um filho sem a semente de um homem? Então o anjo respondeu: Não penses, Maria, que irá conceber de forma usual, pois sem se deitar com um homem, enquanto uma virgem irá conceber. Enquanto virgem, irás dar à luz, e enquanto virgem, irás amamentar, pois o Espírito do Criador virá a ti, e o poder do Altíssimo te envolverá sem qualquer ardor da luxúria. Então aquele que nascerá de ti será sagrado, pois ele será concebido sem pecado, e após nascer será chamado Filho do Criador. Maria então, levantando as mãos e olhando para o céu, disse: Eis a serva de Á, que seja feito por mim de acordo com tua palavra. Capítulo 8. José volta a Galiléia para casar com a virgem que foi prometida a ele, e percebe que ela está grávida.
Então ele fica incomodado e pretende deixá-la de lado em segredo. Mas é avisado por um anjo de Ar que essa não é a ação de um homem, mas sim do Espírito Santo. Ele então casa-se com ela, mas se mantém casto e se muda com ela para Belém, onde ela gera o Messias. Então José parte da Judéia para Galiléia com a intenção de se casar com a virgem que lhe prometeram, pois já se passaram 3 meses desde que ela fora prometida a ele. E era evidente que ela estava grávida, e sua gravidez não poderia ser escondida de José, pois ao conviver com a virgem livremente, como seu esposo, e ao falar regularmente com ela, ele percebeu que ela estava grávida. E ele então começou a ficar incomodado e com dúvidas e não sabia o que fazer. Pois sendo homem justo, ele não queria expô-la nem difamá-la com a suspeita de que ela fosse promíscua, já que era um homem piedoso. Ele pretende em segredo dar fim à sua união e em segredo deixá-la de lado. Mas enquanto ele pensava em tudo isso, eis que um anjo de Ar apareceu a ele em seu sonho e disse: José, filho de Davi, não tenhas medo. Não desconfies que a virgem é adúltera. Não penses em nada impróprio sobre ela, nem tenhas medo de tomá-la como esposa, pois o que está sendo gerado nela, e que agora te aflige, não é obra de homem, mas sim do Espírito Santo. Pois ela é, dentre todas as mulheres, a única virgem que dará luz ao filho de Ar, e tu o chamarás de Yeshua, que significa o Salvador, pois ele livrará seu povo de seus pecados. José, então, de acordo com a instrução do anjo, casou-se com a virgem e não teve relações com ela, mas a manteve em castidade. O 9º mês da gestação se aproximava enquanto José levava sua esposa e tudo o que precisavam para Belém, a sua cidade. E enquanto estavam em Belém, o dia do parto chegou. Ela deu à luz seu primogênito, como os evangelistas sagrados ensinaram. O nosso Salvador, Yeshua ungido, que junto ao Pai, vive e reina na eternidade. Fim.